povo de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Bom dia, meus irmãos, bom dia para você que me segue no canal Deise, pregadora da palavra. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no nome do Senhor. Que essa manhã seja mais uma semana de bênção na minha e na tua vida. E que as poderosas mãos do Senhor estejam sobre a sua casa, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Cheio de livramento, de bênçãos da parte de Deus. Seja mais uma semana abençoada para a glória e louvor do nome dele. Seja muito bem-vindo ao canal. Deus continue abençoando a sua vida. Obrigada por estar comigo aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para você ainda que não é inscrito. Continue compartilhando essa mensagem, deixando o seu like. Pode fazer um comentário, ela será muito bem-vinda no nome do Senhor. E ative as notificações para que você sempre seja avisado quando eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Amém, meus irmãos? Como é que anda a sua vida de oração? Você é uma pessoa que se classifica como alguém que ora pouco? Calma, tenha esperança. Deus ouve você e deseja que você ore mais. Você tem uma vida de oração que você fala, não, irmã Deise, tá bom, tá o suficiente? Pois Deus quer que você ore mais. E para você que ore muito, ora mais um pouco. O Senhor vai nos ensinar através dessa palavra que eu vou ler para os irmãos, que eu sei que a vida de oração não é fácil. Ter uma vida de oração não é fácil. E às vezes eu olho para mim e falo, meu Deus, a minha não se compara em nada com as pessoas da palavra, com as pessoas da Bíblia. Deixa uma vida de oração. Eu sei que os nossos dias são muito corridos, mas mesmo que você não dobre os joelhos, mesmo que vocês não orem em pé, ou sentados, ou prostrados, enfim, o importante é que você ore. Como diz o livro de Tessalonicenses, orai sem cessar. Nem que seja na cabeça, a dona de casa que sabe, né, minhas irmãs? Quando nós está lavando louça, está falando com Deus, está limpando a casa, está falando com Deus, lavando roupa, nós estamos falando com Deus. Os irmãos, quando estão no trabalho, enfim, todo tempo é tempo de falar com o Senhor. Então eu quero, nos motivar nessa manhã a cultivarmos uma vida de oração e dizer para os irmãos que a oração não é para quem quer, a oração é para quem precisa. Não é sobre eu ter o desejo. Ore mesmo sem desejo, mas ore. Porque a oração é o único meio que Jesus deixou para que eu e você pudéssemos nos comunicar com Ele. Eu tenho o costume de dizer sobre isso quando eu prego sobre esse texto de Lucas capítulo 18, da parábola da viúva persistente e do juiz iníquo, que é onde nós vamos ler. Porém, eu vou ler só o versículo de número 6 em diante. Só isso, porque os irmãos conhecem bem o texto. Mas eu tenho o costume de dizer que quando Deus quer falar com a tua igreja, Deus usa a palavra, profetas, enfim, revelações, sonhos, mas quando nós falamos com Ele, a comunicação que Ele deixou para que a igreja falasse com Ele diretamente é somente por meio da oração. Então, quem não ora, não fala com Deus. E se não fala com Deus, como é que vai ter uma vida de relacionamento com Ele? Amém? É uma coisa que o Senhor me ensinou. A oração é uma conversa, um diálogo. Mas não pode ser um só falando. Dois precisam falar para se tornar um diálogo, ok? Então, se Jesus fala por meio da palavra, profeta, que seja revelação, sonhos, visões, nós vamos conversar com ele de que forma? Através da oração. Então, quando a pessoa ela não ora pela palavra, acredita, meus irmãos, eu tenho para mim que peca, tá? Tem que orar, tem que fazer tua parte. Você precisa conversar com o Senhor para ter um relacionamento com Ele. Lucas 18, versículo 6 diz assim: E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Eu digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aleluia. Os irmãos conhecem a parábola. Dentre as 42 parábolas que Jesus contou, são 42, boa parte delas, tá? Boa parte delas, eu creio que uns 85% das parábolas, Jesus ele estava contando, dando como resposta a indagações dos fariseus. Os fariseus tinham algumas perguntas, em contrapartida o Senhor dava resposta contando-lhe umas parábolas, que eram parábolas com figuras do cotidiano deles, da cultura deles, que eles bem compreenderiam, mas a fim de trazer ali uma aplicação, um ensinamento espiritual. É uma parábola.
Apenas coisas que o Senhor pega como exemplo de fácil entendimento, mas que por trás daquilo tem um grande significado, tem algo espiritual. Só que essa parábola aqui de Lucas 18, eu estava observando num livro que eu tenho sobre explicação de parábolas, que é uma parábola que, embora Jesus, no capítulo 17, está sendo interrogado pelos fariseus, a partir do versículo de número 20, do capítulo 17 de Lucas, Jesus está falando ali sobre as coisas do reino, a vinda do reino. E Jesus está explicando uma série de coisas que são escatológicas, ou seja, as coisas sobre o fim. E quando os fariseus fazem perguntas, eu disse que boa parte das parábolas é Jesus respondendo para os fariseus, ok? Aqui no versículo de número 20 do capítulo 17, Jesus foi interrogado pelos fariseus. Só que Jesus já responde a eles aqui, porém ele não conta a parábola. Jesus foi interrogado, Jesus responde, só que depois disso ele vira para os seus discípulos e começa a contar algo para os seus discípulos. Ou seja, essa parábola é dada para os discípulos e não uma resposta aos fariseus. Por que isso é importante entender? Porque a oração não é para quem não tem compromisso com Deus, meus irmãos. A explicação dessa parábola que envolve oração é para aqueles que servem a Deus, para motivá-los a continuar mesmo quando o cenário, quando as circunstâncias estão ao nosso redor, são desfavoráveis. Porque você vai ver na parábola a história de uma mulher que ela estava numa determinada cidade, que havia naquela cidade uma mulher que era viúva e também um homem que era um juiz, que pela lógica teria que fazer justiça, mas só que ele era injusto. Se ela é viúva, eu tenho para mim que ela não tem filhos, ok? Se ela é viúva, primeiro que o marido já se foi, ela não tem quem cuide dela. E eu tenho para mim que ela não tem filhos, porque se ela tivesse filho aqui, o filho seria responsável por cuidar dela. E talvez era o filho que estava ali, falando por ela, na causa que ela precisava ser resolvida. Então alguma coisa aconteceu aqui, eu sei que é uma parábola, mas é só para os irmãos entenderem, vamos aqui conjecturar, que não é errado, não é pecado. Então você vai imaginar comigo que essa mulher, ela está num local que aconteceu algo com ela. Ela não tem dinheiro, porque viúva precisava ser cuidada, senão era considerada, como uma pessoa que, já sabe, órfãos e viúvas ali não tinham vez na cultura. E aí você vai ver que ela não tem um meio, ainda que ela quisesse, para pagar o trabalho, para pagar, aliás, a causa, ou até mesmo para subornar aquele homem. Se ela quisesse, a índole dela fosse má e ela tivesse dinheiro, eu tenho certeza que ela teria subornado aquele homem, porque ele é um injusto juiz. Ele é juiz iníquo, ele tem atitudes, ele tem atos de iniquidade. O que é uma iniquidade? São pecados que você fica repetindo, se torna uma iniquidade. Então, se ele é um juiz iníquo, é alguém que está praticando injustiça há muito tempo. Ele não teme a Deus, não teme os homens, então para ele tanto fez como tanto faz. Então entenda que o princípio a ser aprendido aqui é sobre oração que é dada para os discípulos, que são pessoas que andam com Jesus e que têm compromisso com ele. Então Jesus está falando, olha, eu vou contar para vocês uma parábola sobre o dever de orar sempre. Se é dever, já não é sobre um direito. Todo mundo sabe o que significa isso. Eu tenho um direito. Não. A oração é um dever. E eu sempre falo isso. Então manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é um direito seu orar. Eu tenho o direito de orar, então já que eu tenho o direito, eu vou fazer quando eu quero, como eu quero e do jeito que eu achar melhor, ou quando eu achar que tenho que fazer. Não, a oração não é um direito, a oração é um dever, você tem que fazer. Por isso que eu falei que quem não ora, peca. Porque a falta de oração é apenas um acesso, uma porta, para todas as coisas ruins que a pessoa pode acontecer na vida dela. Por quê? Porque falta oração, falta intimidade, falta diálogo. Não dá para ir para um culto, para a igreja, só ouvir a mensagem e chegar na igreja ou em casa, em qualquer lugar que seja, você não ter uma vida, não construir uma vida de oração com Jesus, não ter um diálogo com Ele. Você está entendendo? Então a oração não é para quem se sente bem, para quem não se sente bem. Eu tenho o direito de orar. Não, meus irmãos, você não tem o direito, nós temos o dever de orar. E sempre, como diz a parábola. Então você vai ver que essa mulher, ali representada, a viúva, ela representa nada mais, nada menos do que a igreja. Que mesmo quando as coisas estão difíceis, tem que orar. Quando as coisas apertarem, as notícias forem ruins, olha, o que eu falei no começo?
Isso aqui é Jesus respondendo, contando a parábola para os discípulos, né? Que anterior a isso, Jesus estava respondendo para os fariseus qual era o sinal sobre a vinda do reino dele. E Jesus estava falando, olha, se falar que eu estou ali, não vai não, hein? Tá, opa, não vai não. Como foi no dia de Noé, no dia de Ló. Ele está falando o quê, irmão? Está falando sobre a vinda dele. Está falando sobre, aliás, a vinda do reino de Deus, as coisas escatológicas. No final dos tempos, as notícias vão ser ruins. Te lembra alguma coisa? Nós estamos vivendo algo parecido? Nós não vamos ter muitas. O único meio que você tem para vencer é a oração. Você vai ver que essa mulher está insistindo, olha, me aconteceu algo, é injusto, olha a minha causa, vai lá, no outro dia o juiz não quer atender, e ele fala na parábola que por muitos dias ela fez isso e ele não quis, aí até que ele olha para si e fala assim, aí ele fala consigo, ainda que eu não tema Deus nem os homens, não respeito ninguém mesmo, deixa eu fazer justiça para essa mulher a fim de que ela não venha me importunar. Sabe o que significa? Que ele só atendeu o pedido dela porque ele não estava a fim de ser mais incomodado. É um homem que é injusto, que praticou naquele momento um ato de justiça, só naquele momento, porque ele não queria ser mais importunado. Eu te pergunto, quem foi que colocou a mão para poder fazer com que ele fizesse algo a favor daquela mulher, uma vez que ele não estava nem aí para ninguém? Que ele não estava nem para a sociedade, não estava nem aí para Deus. Se não foi a própria mão do Senhor que fez alguma coisa, é uma parábola, mas aqui serve para nós aprendermos algo espiritual sobre isso. Então ela está insistindo. Há uma palavra no hebraico que eu gosto muito dela de usar, chamada ruspa. Ruspa. R-I-Z-P-A. Ruspa. Que quer dizer nada mais nada menos que ousadia. Que foi o que essa mulher teve aqui. Ela sabia que aconteceu algo terrível. O juiz era injusto. Então ela teve a ousadia de ir dia após dia bater na porta daquele homem, pedindo para fazer justiça para ela. Que é a mesma ousadia que nós devemos fazer quando nós estamos orando. É por isso que eu quis ler o versículo de número 6, que disse assim, que disse o Senhor, então ouve o que diz o injusto juiz. Aqui Jesus não estava concordando com as atitudes, né, ímpias daquele juiz. Só que teve algo que o juiz fala aqui. As outras coisas que foram faladas acerca dele foi uma narrativa, alguém estava narrando. Só que só tem uma coisa que o juiz falou e disse consigo mesmo, ainda que eu, agora é ele falando, não tema Deus nem respeito homem algum, vou fazer-lhe justiça a fim de que essa mulher não venha me importunar mais. Então a única coisa que o juiz fala aqui é só isso, eu vou fazer justiça ainda que eu não tema Deus. Aí Jesus pega essa fala do injusto juiz e fala assim, você ouviu o que diz o injusto juiz? Vou parafrasear, não estou concordando com o que ele está falando, mas eu quero que você ouça o que ele disse. Ainda que ele é desse jeito, ele fez por quê? Por causa da ruspa, da ousadia que aquela mulher teve de, dia após dia, insistentemente, ir atrás daquilo que ela sabe que era o melhor para ela. Afinal, é a causa dela. Se ela não insistir, quem é que vai mais insistir? Ele olha e fala, você ouviu o que ele falou? Aí ele fala uma parte que me intriga, que é o versículo de número 7. Ele fala, após ele dizer, você ouviu o que ele falou, o injusto juiz? Aí ele responde, e Deus? É como se ele dissesse, se ele, que é injusto, juiz, não respeita ninguém, fez por causa da insistência dela, só que ele não queria ser mais, não queria mais ser incomodado, mas ele fez. Aí ele fala, e Deus? Você acha que ele não vai fazer justiça aos seus escolhidos? Você acha que quando Jesus responde porque, eu não quero que essa mulher, esse homem, fica mais orando aqui não. Quer saber de uma coisa? Eu vou estar me insistindo, eu vou dar logo a bênção deles. Não. Jesus não é importunado por nossas palavras em oração. Inclusive, a parábola é sobre oração. O que ele está fazendo aqui não é uma comparação, ele está fazendo um contraste. O injusto juiz só respondeu porque ele não queria ser importunado. Jesus está falando, eu não sou importunado por tuas palavras. Você acha que eu não vou fazer o que você está me pedindo? Se ele que é isso, ele fez. E eu, e Deus. Você acha que ele não é digno dessa aceitação sua, dessa confiança sua de que ele vai fazer? É o dever de orar sempre.
Ele vai fazer justiça aos seus escolhidos. Quando? Quando clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Ou seja, ainda que eles pensam que eu demoro. Tem uma fala aí, Ele tarda, mas não falha. Isso não é versículo não, viu, meus irmãos? Na verdade, o Senhor chega na hora certa, no tempo certo, no momento certo. É o Kairos, é o tempo de Deus. Eu falei isso no vídeo anterior. Não é o Cronos. O nosso Cronos é acelerado. O Senhor não tem o mesmo relógio que nós temos. É por isso que muitas das vezes a gente fica até falando, poxa, Deus está demorando tanto. Na verdade, o Senhor está preparando para o momento certo. Ele sabe o que Ele tem que fazer. Ele sabe a hora certa de agir. E Ele está falando, você viu o que eles fizeram? Você viu o que aquele justo juiz fez? Ele se sente importunado. Eu não me sinto importunado. Pode continuar clamando. Eu vou fazer justiça para você. Ainda que muitos pensam que eu demoro, mas na hora certa eu vou fazer. É o que diz o texto. Clamam a mim de dia e de noite. Está falando de clamar, está falando de oração. Tenha ousadia. Se não aconteceu hoje, continua orando, amanhã vai acontecer. Se não acontecer amanhã, tu vai continuar orando de novo, porque uma hora vai acontecer e depois que acontecer, você continua orando em ato de agradecimento. Ou seja, a oração é um dever, não é um direito. Você tem que orar. Aí ele fala, digo-vos que depressa ele vai fazer justiça, ele vai. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura vai achar fé na terra? Eu até falei isso numa ministração que eu aprendi sobre isso. Quando ele fala sobre achar fé na terra, você acha que é a fé de credulidade? Você acha que é uma fé de crença? Não. É uma fé de perseverança. Quando eu voltar, eu vou achar pessoas que estão perseverantes, mesmo quando as notícias foram ruins. Então, quanto mais se aproximar os dias difíceis, que é o que aconteceu com aquela mulher, é aí que você tem que orar. E o Senhor está falando, depressa eu vou fazer justiça. Depressa eu vou fazer justiça contra o seu adversário. Eu vou achar fé na terra, você vai continuar perseverando, vai continuar sendo fiel. Aquilo que ele ensinou é depressa contra o nosso adversário, é contra Satanás. Quando ele voltar, o Senhor vai colocar os pingos nos is. E o nosso adversário, que ele já foi vencido na cruz do Calvário, mas nunca mais ele vai ter poder de tocar em ninguém daqueles que servem ao Senhor. Fica com essa palavra de encorajamento. No nome do Senhor Jesus, e vamos aprender no nome do Senhor a continuar perseverando essa boa e poderosa palavra, perseverando em oração, perseverando na sã doutrina, perseverando naquilo que Ele nos ensinou. Quando Ele vier, quando Ele olhar para cada um de nós, vai achar alguém que perseverou em oração. Viu como oração não é para quem quer? Oração não é para quem pode. Oração é para quem precisa. Jesus está ensinando a quem? Aos seus discípulos. Não era em resposta ao fariseu essa parábola. Era em resposta aos seus discípulos. Ensinando eles um princípio poderoso. Tudo que eu falei anteriormente, do 17, 20 até o versículo número 37, são notícias muito ruins. E agora está ensinando para os discípulos. E mesmo em meio a notícias ruins, o segredo é orar. Então, se você ora pouco, vamos orar mais. Se você ora o suficiente, vamos orar mais um pouco. E se você já acha que ora muito, oração nunca é demais. Deus abençoe sua vida. Que a sua semana seja mais uma semana de bênçãos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Para quem não é inscrito ainda, se inscrever no canal. E deixar aí o seu like. Assim você me ajuda, a continuar aqui, por esse meio de mídia, levar a mensagem do Senhor. Deus abençoe tua vida, meu irmão. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.